A SATA é uma empresa que não erra e mais uma vez ela vai acertar trazendo esse torquímetro para o Brasil. Ela chama ele de o torquímetro do futuro, mas eu chamo do melhor torquímetro que eu já vi até hoje. Eu vou te falar 10 características desse torquímetro aqui e depois a gente vai conversar um pouco sobre entendendo o torquímetro, por que se usa, para que ele serve, o que é o torque e como que ele funciona. É muito importante você evoluir e aprender um pouco nesse vídeo, mesmo que seja de uma maneira muito simples, muito resumida, né, muito sintetizada, o que a gente vai falar para vocês. Vamos para as 10 características desse torquímetro aqui. Ele possui giroscópio e um giroscópio digital para a função de ângulo. Ele também possui Wi-Fi para a comunicação dos dados dele com o seu software. Ele possui também a função de traço. E quem entende de torquímetro, quem sabe do que eu estou falando, em algumas situações você precisa de 3 torquímetros. Um para medir o ângulo, o outro para medir o arrasto ou o relógio, para você ter a aferição do seu torque, e o outro para aplicar o torque. Aqui a gente tem 3 torquímetros num só. Ele faz as 3 funções em um único torquímetro. Ele é um torquímetro 3 em 1. Além da função traço, ele tem o data logger, memória interna, conexão USB do tipo C e do tipo A. Também ele tem 5 unidades de medida de torque aqui dentro, que você pode configurar. Ele tem um aplicativo que você conecta com o PC para você transferir os dados e averiguar e fazer um laudo técnico de um motor de um carro, de qualquer coisa que você precise, de uma estrutura de engenharia civil, qualquer coisa, você consegue os dados, você consegue o logger para isso. Nesse aplicativo dele. Na catraca dele, ele tem 3 graus, né? É a catraca do tipo 120 dentes. Então, possibilita que você trabalhe em locais muito mais difíceis, né? Em locais mais confinados, em locais que exigem um aperto mais detalhado, um aperto mais com um ângulo mais difícil de você poder trabalhar. 3 graus é muito bom para isso, 120 dentes. Né? Uma outra coisa muito importante também é que ele tem uma barra gráfica mostrando quando você está chegando no torque. E quando você chega no torque, ele tem um vibracal que você identifica. Então, mesmo sem olhar o visor, você consegue identificar se você chegou no torque através do sistema de vibracal dele ou da barra gráfica. Muito interessante, muito bacana isso aí. Ele também possui um calibrador interno, onde você reseta ele, todos os parâmetros de calibração dele, e você volta a zero e começa a fazer a aplicação nele. E ele vai te dizer se ele está funcionando perfeitamente ou não, né? Muito importante isso aí. Quando precisar, quando algum torque não estiver correto, ele vai te mandar que você faça uma aferição em um calibrador de torque, como esse aqui, que a SATA também vai trazer para o Brasil, e eu vou te mostrar um pouco sobre ele. Pessoal, então eu estou aqui com o Gaúcho, com o torquímetro, a gente está colocando na roda desse carro aqui, tá preconizado 120 newtons ali, aqui ó, 120 newtons, e a gente vai ver a barra gráfica em ação. O Gaúcho vai apertar agora, ó, ele vai começar a mostrar a barra gráfica, até que a gente chegue, ó, ficou verde, tá com 119,5 newtons, aí ó, perfeito a marcação certinho. Lembrando, galera, que é o seguinte: que parafuso que quebra na roda do carro quando não usa o torquímetro? O parafuso que tiver com aperto insuficiente e o que tiver com aperto em demasia é o primeiro parafuso que vai quebrar num carro. Então, portanto, o que acontece? Se os parafusos estiverem divididos, todos eles no mesmo padrão, no mesmo torque, todos os parafusos vão dividir a carga do impacto, ou seja, você não vai danificar o parafuso. Torque 120, o Gaúcho fazendo o aperto, torquímetro ali, ângulo de 120, a barra gráfica, quando chega no torque certo, se o Gaúcho apertar um pouco mais com força, olha aí, vai ficar vermelho, ó, que a gente passou do torque necessário. Aí o torquímetro em ação. Então, pessoal, a gente começa falando sobre torque, tirando algumas dúvidas, né, alguns porquês dos torques, né. Uma dúvida que muita gente tem sobre torque é por que uma furadeira, vamos começar lá desde o início, por que uma furadeira a gente marca em watts e uma parafusadeira a gente marca em torque? Então a gente tem que tirar essa dúvida também. Porque o pessoal ligado com ferramenta
questiona muito isso, porque as ferramentas ligadas na rede elétrica a gente sempre mede em watt, né? E as máquinas movidas a bateria, movidas com corrente DC, a gente tem o torque. Isso acontece porque a gente, quando faz uma referência no motor AC, uma ferramenta que é ligada na rede elétrica, a gente faz uma menção dela do motor. Então a gente está marcando a potência do motor. Essa potência do motor, pessoal, ela é diferente. Olha só, quando a gente tem um motor aqui de uma furadeira, em que o motor transmite a mesma relação de rotação para o mandril, a gente tem uma ferramenta do tipo Direct Drive, ou seja, transmissão direta. Quando nós temos o motor passando por uma caixa de transmissão, e depois disso vem o mandril e a broca, a gente tem uma ferramenta que contém uma relação de transmissão. Por isso que os 700 watts desta máquina serão muito superior aos 700 watts dessa outra máquina. Então, por isso que tem essa relação. Aqui a gente mede em torque nas ferramentas a bateria, porque todas elas são parafusadeiras. E pela lógica, parafuso a gente mede com a medida de torque. Então, vamos continuar medindo o torque. O que acontece no torque? A gente tem uma divisão. O torque que a gente utiliza na furadeira é um torque dinâmico. E o torque que a gente usa em um torquímetro é o torque estático. Então são torques diferentes, são unidades de medidas que a gente utiliza um meio de medição diferente. Exemplo, o torque dinâmico, ele é usado para medir a potência do motor do seu carro. A potência da sua furadeira, da sua parafusadeira, é medida através do dinanômetro, né? O dinanômetro é o que faz a medida do torque do motor do seu carro, de alguma coisa, de algum motor. O torque medido de um motor é medido pelo torque dinâmico, né? Ou através do dinanômetro. E o torque estático a gente mede em parafusos que são inertes, que são parafusos ali parados, parafusos do motor de um carro, parafusos de uma estrutura metálica, parafusos de apertos de um equipamento, qualquer outro tipo de parafuso, que ele é estático, ele vai ficar ali parado, a gente tem o torque onde a gente entra com o torquímetro. No torquímetro a gente tem várias opções de medidas, tá? Mas antes que a gente passe nas opções de medidas que a gente tem no torquímetro, a gente precisa saber uma coisa, os tipos de torquímetro. Quando eu tenho um parafuso e eu tenho uma haste que ele mede um sentido maior através de uma alavanca, eu tenho um torquímetro radial. Quando eu tenho um torquímetro que gira dentro do seu próprio eixo, eu tenho aqui um torquímetro axial. A gente vai falar sobre os torquímetros radiais. O torquímetro radial é aquele que eu tenho a porca ou a cabeça do parafuso e eu vou fazer a inserção nele através de um soquete ou através de qualquer coisa. Eu vou ter a haste dele e vou fazer o movimento para fazer o aperto desse parafuso. Então, por que é importante o torque? Você imagina o cabeçote de um carro, né? Onde está passando óleo, aquela coisa toda, tem o comando de válvula, todas aquelas coisas. Eu aperto, faço um aperto irregular aqui, um outro irregular aqui. Sem usar o torquímetro, eu vou ter um aperto diferente em cada um desses parafusos. Consequentemente, eu vou ter vazamentos aqui, né? Vou ter vazamentos de óleo por essa junta, por essa tampa, porque eu não tive um aperto correto, né, preconizado pelo fabricante, eu não apliquei o torque que eu deveria. Na roda de um carro, eu tenho o pneu, eu tenho a roda, eu tenho os parafusos aqui na roda do carro. E sempre que eu tenho um parafuso quebrado aqui, você pode ter certeza de uma coisa: esse parafuso quebrou, era o parafuso que estava mais apertado do que os outros. E no impacto, quando esse carro passou por um buraco, nesse impacto que ele sofreu aqui, o primeiro parafuso a quebrar é o parafuso que estava apertado de forma irregular. Era o parafuso que não estava corretamente apertado. Por isso que a gente chama o torquímetro de uma ferramenta de padrão.
quando eu quero estabelecer um padrão, um aperto, eu tenho que usar o torquímetro para que eu tenha todos os parafusos apertados. E o torque ele é uma coisa muito importante para que a gente estabeleça a ordem, estabeleça um padrão dentro de uma estrutura de montagem, dentro de uma linha de montagem. Aonde que eu utilizo o torquímetro? Na parte elétrica, eu utilizo para aperto de componentes eletrônicos, de juntores, tudo. Eu faço muita visita em indústria e sempre quando a gente vai fazer uma visita e leva uma câmera térmica para fazer uma análise da parte elétrica, todos os problemas são concentrados nas emendas, né? Concentrado a falta de aperto. Então, por isso, se usa torquímetro na parte elétrica, para que a gente estabeleça, para que não falte aperto e não tenha aperto em demasia, para que a gente não tenha seções estranguladas, quebradas e também para que a gente preserve o aperto não tão pouco, né, não em falta, como também não em demasia. Eu fui também numa indústria onde eles fabricam refletores para postes, né, e até o espelho colocado dentro de um refletor, a vedação, tudo isso requer um torque, requer o aperto com o torquímetro. Na construção civil, o uso de um torquímetro também é muito importante. O torquímetro ele é utilizado em estruturas metálicas na construção civil. Sempre que você vê uma ponte metálica ou sempre que você vê prédios com estruturas metálicas, o torque também é fundamental nessa indústria. Na indústria mecânica, na indústria automobilística, o torquímetro é indispensável. E se conta uma história que se não é usado o torque correto, quando um carro entra numa linha de montagem, ele não consegue encostar os 4 pneus no chão se ele não tiver o uso adequado de um torquímetro. Numa oficina mecânica, até a vela de um carro, ou talvez até principalmente uma vela de um carro, deve ser apertado com um torque correto. A vela ela tem um eletrodo que fica num ângulo correto e o aperto correto dessa vela aqui faz com que você tenha uma eficiência na queima do seu combustível maior do que se ela estivesse para o lado contrário, fazendo a queima do lado contrário. Até isso é importante o uso de um torquímetro, até nessa situação. O torque, no mercado americano, ele é medido em libras polegadas força. No Brasil, a gente usa o newton-metro. No Brasil e no resto do mundo, né? A gente também pode utilizar a medida que vem de newtons-metros convertida para quilos, né? Que é o quê? Numa conversão prática, um exemplo para você, né? Uma medida de 100 quilos é igual a 1000 newtons, né? É mais ou menos numa conversão de 10 para 1. Então é muito fácil de você arredondar. Por exemplo, um torque de 280 newtons metro, né? Ou seja, como que é medido isso? Aqui eu tenho um ponto de referência, o ponto a ser aplicado o torque. Se eu esticar uma alavanca de 1 metro e eu colocar 1 quilo aqui, nessa ponta da alavanca, eu vou ter uma tração aqui, eu vou estar aplicando uma força de 10 newtons metro. Essa é a relação que funciona. Eu vou te explicar melhor. Aqui eu tenho onde eu preciso fazer a aplicação de um torque. E esse torque ele é medido da parte principal, considerando 1 metro, pesando 1 quilo, aqui eu tenho um torque de 1 quilo. É assim que é feita essa medida dos newtons. Agora, quanto 1 quilo equivale em newtons? Esse mesmo 1 quilo também pode ser chamado de 10 newtons metro. Então, a conversão ainda tem alguma fraçãozinha pequena aqui, mas uma conversão mais ou menos direta seria isso aqui, em torno de, para cada 1 quilo, 10 newtons. É assim que é medido numa extensão
de 1 metro. Do ponto axial ao ponto radial, a cada 1 metro, a gente tem 1 quilo ou 10 newtons-metro. Pessoal, então aqui, o que acontece? Esse daqui é um aferidor de torque, né? E dentro da indústria a gente sabe que nem tudo são cores, flores e amores, né? Que um torquímetro pode cair no chão, que o torquímetro pode levar uma pancada, pode ter uma perturbação que possa comprometer o torque dele, pode comprometer uma linha completa de montagem, né? Então, o que acontece com esse aparelho aqui? Nesse aparelho, a gente consegue fazer a aferição do torquímetro. Aqui nesse lado aqui, ó, a gente está registrando o pico. E aqui a gente está registrando o torque, né? Então a gente consegue com esse aparelho aqui também transmitir via Wi-Fi e transmitir com segurança lá para dentro uma aferição periódica do que o torquímetro está medindo, né? A gente está fazendo a aferição correta? Será que o torquímetro está correto? Será que a linha de montagem está saindo? Para evitar uma dor de cabeça ou um problema futuro, é para isso que se usa o aferidor de torque. E esse também é um aparelho da linha que em breve a SATA está lançando aqui no Brasil, que é um aferidor de torque, né? Para que você dentro da sua indústria, com muita facilidade, com muita praticidade, consiga fazer a medida do torque, né? E saber se o seu equipamento está apto para continuar na linha de produção. O que você pode ter como experiência do seu primeiro torquímetro é utilizar o torquímetro de vareta. Apesar de que a precisão dele é muito mais baixa do que os demais torquímetros que eu vou te mostrar, você consegue ter um ponto de referência, né? Seja numa oficina, para um aperto de uma roda, alguma coisa, é a melhor ferramenta que você pode ter para começar a aplicar um padrão dentro do seu processo, dentro do seu trabalho. O torquímetro de vareta, ele funciona da seguinte forma: ele funciona através de uma dilatação entre a parte do soquete, do quadrado do soquete, para a haste principal dele. É feito um cálculo, essa dilatação através da alavanca, quando você puxa, vai exercer uma força sobre o quadrante e você vai ter uma referência para o seu torque, para o que você precisa aplicar. Esse tipo de torquímetro é usado em situações onde o torque precisa ter um padrão, mas ele não é controlado, ele não precisa ter uma exatidão tão grande. E por isso, esse tipo de torquímetro tem uma margem de erro bem maior que os demais torquímetros. Quando a gente fala em exatidão, a gente já vai para o torquímetro de estalo, né? Que é esse tipo de torquímetro aqui, onde a gente tem dentro dessa haste aqui uma mola, dentro dessa mola a gente tem um pino central, esse pino central, ao determinar o torque através desse movimento que a gente faz aqui, ao determinar o torque correto, o torque que você pretende aplicar, quando essa mola dá a pressão, quando você chega nessa pressão determinada, essa alavanca vai fazer um estalo. Por isso o nome torquímetro de estalo. Esse tipo de torquímetro aqui ainda é o mais comum e o mais utilizado, pela alta precisão que ele tem, né? Pela exatidão que você consegue ter com ele. A gente consegue números incríveis. Já partindo para um torquímetro mais avançado, nós temos o torquímetro digital, que diferente do outro torquímetro, a gente tem um visor e a gente coloca um número exato aqui dentro, né? Esse aqui ele não funciona através de estalo, ele funciona através desse painel aqui, ele vai emitir uns bips, né? E esse bip que vai emitir vai estar dizendo, quando eu começo a chegar a 10% do torque ou a 20% do torque, eu posso programar isso, ele começa a me avisar com avisos sonoros e luminosos através desse LED aqui. Então eu tenho a sensibilidade para ouvir quando que eu estou chegando perto do torque através da buzina aqui, né, através dos bips e através da parte indicativa luminosa dos LEDs aqui. Eu posso fazer uma configuração nele mudando as unidades, né, mudando o percentual que eu quero que ele atinja, e esse aqui é o torquímetro digital, né? Ele tem a cabeça fixa, esse aqui de meia polegada, aqui no visor dele está mostrando os newtons metro. Eu posso fazer o ajuste que eu quero, venho aqui em set e eu posso trocar e colocar a unidade desejada. De newtons eu posso trocar para IBF, libras, polegadas, força, por pés, né? FT sempre é fit, de pés,
ou eu posso colocar por polegadas ou por pés, né? Aqui está na medida por pés, que é a medida que a gente está usando nesse torquímetro aqui. Eu mudo a unidade de novo, também posso botar por polegadas, aqui LBF por polegadas, e aqui quilograma força metro, ou seja, aquela explicação que eu te dei lá no início, com a relação do eixo principal até a haste radial dele, considerando 1 kg por metro de peso, para a gente ter uma noção. Lembrando que a gente estava setado em 100 newtons, 100 newtons são 10,2 kg força por metro. É o que a gente chama de o torquímetro do futuro. Por que torquímetro do futuro? Esse aqui, como se fosse o torquímetro digital, ele é um torquímetro especial, porque ele tem um data logger. Eu consigo memorizar nele os torques que eu apliquei, para mim ter um registro, para mim conseguir fazer um laudo, para mim conseguir, no software da empresa, colocar os laudos e os números que foram aplicados com esse torquímetro. Além de eu registrar tudo isso aqui nessa parte dele, né, onde eu tenho uma memória, eu consigo fazer todos os registros aqui dentro, eu consigo fazer a transferência através da porta USB-C aqui ou pela porta USB normal, transferir como se fosse um pendrive. Mas eu também consigo, com esse torquímetro aqui, transferir via Wi-Fi os dados dele para a central que eu estou recebendo, para o aplicativo dele, né? No aplicativo dele eu consigo receber as informações em tempo real que eu estou logando aqui dentro, né? Que eu estou registrando aqui dentro. Ele tem Wi-Fi, tem um canal dedicado de Wi-Fi e eu consigo fazer medidas de pico, consigo fazer diversas medidas com esse torquímetro aqui, que é sensacional. Esse é o primeiro torquímetro com Wi-Fi e Data Logger que eu conheço, né, que eu tive a oportunidade de experimentar. Não sei se existem outros modelos que fazem isso aqui, mas esse aqui realmente surpreende pela facilidade de tu salvar na memória dele, fazer um registro, um log, e você poder salvar tudo isso em transmissão de tempo real. Esse torquímetro tem um acabamento todo espelhado, que é o padrão SATA, soquete de meio e os famosos XP120, né, que são a catraca de ângulos bem mais baixos, que chegam a 3 graus de ângulo aqui, ou seja, para locais apertados, confinados, que eu preciso, que eu tenho menos ângulo para trabalho, eu consigo trabalhar com esse torquímetro aqui de forma melhor, né, de forma mais prática, mais produtiva. Esse é o torquímetro do futuro. Essa é uma simulação do aperto com o torquímetro de estalo. O que acontece quando a gente chega no torque preconizado? Ó. Esse estalo significa que a gente chegou no torque correto. Agora vamos ver isso com o torquímetro digital. Agora com o torquímetro digital, ó, ele começa a me avisar quando eu estou chegando perto. E ele entra no sistema vibracal dele, ó. Esse ruído é o vibracal dele acionando, né? Ele treme aqui meu pulso, avisando que eu cheguei no torque que eu setei aqui nele, né? Então eu tenho o aviso dos bips, ó. Quando eu estou chegando no torque, ele somente faz o sistema do bip. E quando eu chego no torque, o que acontece? Ele me avisa, ele faz esse sistema de vibração na empunhadura dele, mostrando que eu cheguei no torque desejado. Agora com o torquímetro do futuro, o que acontece? Quando eu chego, eu tenho uma escala gráfica aqui do lado, ó, que vai me avisando, e ele fica vermelho, vibra e ativa o sistema de vibração dele, né? No caso agora ele está tremendo aqui, vibrando através do sistema de vibracal dele, avisando que eu cheguei no torque desejado. Até que eu chegue no torque desejado, a barra gráfica vai acionando de maneira gradual. 3 LEDs, 4 LEDs, daí começa a ser mais intenso a piscada, e quando eu chego no torque, significa que eu tenho que parar, que o torque desejado foi atingido. É assim que funciona. Por último, eu tenho o torquímetro de vareta, e esse aqui funciona por dilatação. Quando eu chego no torque desejado, eu tenho uma diferença entre a barra que eu faço a alavanca e essa agulha aqui, que vai estar me marcando de forma analógica o torque desejado. Então eu consigo mais ter uma referência, né? Não consigo
ter uma precisão muito exata, mas eu consigo ter uma referência de aperto de torque com o torquímetro de vareta pela diferença entre a haste, a alavanca que está fazendo o tracionamento do quadrado de meia polegada, para essa haste que fica fixa aqui e marcando aqui nessa escala, nessa barra gráfica aqui, qual que é a medida, qual que foi o newton, qual que foi o torque que eu consegui chegar. Como eu falei no início do vídeo, a SATA é uma empresa que não erra e trazendo esse torquímetro para o Brasil, ela vai acertar mais uma vez. É um torquímetro com todo aquele preciosismo. Eu procurei alguma coisa para dizer de contra dele, o que eu melhoraria, o que não tem de bacana, mas eu me surpreendi tanto com essa ferramenta que a única coisa que eu tenho que dizer sobre ele é que ele é tão bonito, tão brilhoso, que toda hora eu tenho que estar passando um pano nele, porque ele tem o padrão e o preciosismo que a SATA coloca nas suas ferramentas. Eu quero agradecer muito a SATA por ter me dado a oportunidade de estar com esse torquímetro aqui, com o torquímetro do futuro, também com o calibrador. Foi uma oportunidade sensacional. Eu pude com ele, nesses 2 meses que ele ficou aqui comigo, eu pude testar ele todos os dias que a gente fazia uma aferição, a gente conferia o torque com ele, com esse torquímetro aqui. E ele é uma ferramenta surpreendente que não me deixou nada a desejar. Uma ferramenta extremamente bacana, uma ferramenta com uma qualidade absurda, uma ferramenta sensacional, galera. Um abraço para o pessoal da SATA que me cedeu essa ferramenta aí para fazer esse teste, para ficar com ele aqui 2 meses, aproveitando, sentindo o gostinho do preciosismo da SATA. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.